Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje para gravar uma aula para vocês, então vamos lá. Bom, o tema de hoje é sobre ácidos nucleicos, né, e introdução aos tipos celulares, às diferenças celulares. Bom, quando a gente fala sobre ácidos nucleicos, a gente está falando de um grupo de moléculas, certo? De macromoléculas, de grandes moléculas associadas ao nosso núcleo celular, associado diretamente ao nosso núcleo celular. Então, olha só, os ácidos nucleicos, nós temos dois tipos bem destacados, que é o ácido desoxirribonucleico, DNA, ou o ácido ribonucleico, RNA. O DNA, né, como função específica, o DNA ele tem uma função específica de guardar as informações genéticas, ou seja, aquela herança hereditária que é transmitida de pai para filho. E também o DNA quem contém as informações necessárias ou a receita necessária para a produção de proteínas, certo? Já o RNA, ele trabalha exclusivamente para produzir proteínas, né? A gente vai ver mais para frente, daqui a pouquinho, que o RNA ele tem três tipos. RNA mensageiro, que é aquele que leva a mensagem, o código de como é que a proteína tem que ser produzida. E aí nós temos outros dois tipos, que é o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico é o local onde a leitura e as ligações peptídicas entre aminoácidos vão ser realizadas para a produção de proteínas, né? E quem traz esses aminoácidos até o DNA, até o RNA ribossomal ou até o ribossomo, é o RNA transportador, né? Então você tem aí uma substância, no caso o RNA mensageiro, que traz a mensagem a partir do DNA. Você tem o RNA transportador que pega os ingredientes, que pega os aminoácidos necessários com base na informação que está prevista lá no RNA mensageiro. E nós temos o RNA ribossomal ou ribossomos, que é o local onde ocorrem as ligações peptídicas, certo? Onde um aminoácido é ligado no outro até formar uma grande proteína, ok? Bom, o RNA e o DNA, eles são compostos basicamente por umas moléculas menores chamadas de nucleotídeos. E cada nucleotídeo desse é dividido em três pequenas partes. A primeira delas, fosfato, que inclusive tem nos dois, né? O fosfato, PO4, você vai encontrar tanto no DNA quanto no RNA. Inclusive é por meio desse fosfato que ocorre a ligação de um nucleotídeo no outro na mesma cadeia de DNA. Outra coisa importante, pentose, um açúcar de 5 carbonos, também faz parte do nucleotídeo. E aí começam as diferenças também entre RNA e DNA, certo? Onde o nucleotídeo do DNA possui uma pentose de 5 carbonos, obviamente, chamada de desoxirribose, enquanto que o RNA possui uma pentose chamada ribose. Lembrando que essas riboses são carboidratos, ok? Pois bem, e a terceira substância que compõe esse nucleotídeo são as bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas podem ser adenina, timina, citosina e guanina no DNA. Já no RNA, elas são adenina, uracila, citosina e guanina. Importante deixar uma coisa ilustrada, que o DNA, ele é uma fita dupla, certo? Então você tem duas cadeias de nucleotídeos ligados entre si e essa ligação ela se dá por meio de pontos de hidrogênio. Então nós temos uma cadeia de DNA de um lado e a outra do outro lado, e a ligação entre elas é feita por meio de pontos de hidrogênio nas bases nitrogenadas. Inclusive nós fizemos uns exercícios em sala onde se perguntava qual ligação se quebra mais fácil. E a ligação que se quebra mais fácil
entre essas cadeias de DNA são justamente as ligações entre adenina e timina. Por quê? Porque tem apenas duas ligações de hidrogênio, ou duas pontes de hidrogênio, diferente das ligações citosina e guanina, que possuem 3 pontos de hidrogênio. Então, um DNA que tem uma maior quantidade de adenina se ligando à timina é mais fácil de quebrar. Um outro detalhe muito importante sobre as bases nitrogenadas. Quando eu tenho uma fita ligada na outra, no caso do DNA, que é uma fita dupla, estas ligações feitas entre uma fita e outra só podem ocorrer da seguinte forma: as bases nitrogenadas se ligam especificamente ao seu par, ou seja, a adenina nesta fita vai se ligar à timina desta fita, enquanto que citosina dessa fita vai ligar em guanina nessa fita. Inclusive eu fiz um desenho no quadro lá durante a aula para vocês, certo? Inclusive nós fizemos um exercício também onde simula essas ligações entre as bases nitrogenadas, ok? Outra coisa importante é que o DNA ele é fita dupla e o RNA fita simples, certo? Todo DNA ele surge a partir de outro DNA. E todo RNA ele surge apenas a partir do DNA. Ok? A gente encontra o DNA, no caso, no núcleo das células eucariontes ou espalhado no citoplasma das células procariontes. E o RNA você pode encontrar ele tanto no núcleo quanto no citoplasma. Para vocês terem uma ideia, todo ribossomo ele é produzido a partir de uma região chamada de nucleolo, que é uma região organizadora de ribossomos, né? Nucleolo, então é uma função específica dentro do núcleo, um local lá que até quando se observa os núcleos com boa resolução no microscópio, você consegue observar essa região mais escura dentro do núcleo, chamado de nucleolo, ok? Bom, deixa eu lembrar, acho que foi isso. Falei de fita dupla. Bom, de um modo geral, sobre ácidos nucleicos é isso. E aí, a reta final do conteúdo dessa próxima avaliação que se aproxima, está relacionado a os tipos celulares. Então, nós temos dois tipos celulares. Dois tipos celulares. Esses tipos celulares, você pode encontrar células procariontes e células eucariontes, certo? Como que funciona isso? As células procariontes, costumeiramente, são as células compostas, por exemplo, por bactérias, cianofícias e árqueas. São todos micro-organismos que não possuem o seu material genético protegido por uma membrana nuclear. Lembra que quando a gente estudou a célula, quando a gente viu o microscópio, as células animais, que é um tipo de célula eucarionte, tem lá a sua membrana plasmática, citoplasma e núcleo, certo? As bactérias que a gente não teve a oportunidade de ver ao microscópio, não tivemos condições de fazer experimento com isso, mas de qualquer forma as bactérias, elas têm o seu material genético, o seu DNA solto pelo citoplasma, certo? Não tem uma região específica lá dentro da bactéria que possa acondicionar esse DNA. Então aí a gente costuma dizer que as células procariontes são aquelas em que o material genético está disperso no citoplasma, não possui membrana nuclear, não possui uma carioteca para proteger. Diferente das células eucariontes, compostas por fungos, plantas, animais, são todos exemplos de células eucariontes. Por quê? Porque no caso delas, o material genético está protegido por uma membrana nuclear ou uma carioteca, que a gente chama de núcleo, ok? Então, nas eucariontes, núcleo. Procariontes, sem núcleo. Outra característica importante: células procariontes não possuem organelas membranosas, ok? Não possuem organelas membranosas, como é o caso, por exemplo, de complexo de Golgi, retículo endoplasmático e assim sucessivamente.
ok? Então isso tem que ficar muito claro, a diferença de célula eucarionte para eucarionte. Falou procarionte, estou pensando em bactéria, organismos mais basais, mais primitivos. Falei de células eucariontes, eu estou falando de células animais, vegetais, fungos, tá ok? Então tem que ficar muito claro isso. Outra coisa que a gente estudou nessa introdução do estudo da célula, e que vocês tiveram a oportunidade de ver no microscópio, é a diferença entre células vegetais e células animais. Pois bem, as células vegetais, elas possuem uma estrutura acima da membrana plasmática, do lado de fora, por assim dizer. Se chama parede celular. E essa parede celular, nas plantas, nos vegetais, essa parede celular ela é composta por celulose. E à medida que essa célula envelhece ou que a gente vai observando partes mais velhas da planta, mais rígidas, essa parede celular ela passa a se tornar uma parede mais rígida, composta por um outro tipo de substância, um outro tipo de carboidrato, chamado de lignina. Então, inicialmente, tecidos jovens de plantas, células jovens nas plantas, possuem uma maior quantidade de celulose, que é a mesma substância utilizada na produção de papel e coisas afins. Envelheceu a planta, parte daquela planta foi ficando rígida, foi formando tronco, formando galhos mais rígidos. Então essa célula diminui a quantidade de celulose na membrana, na parede celular, e aumenta a quantidade de lignina, depósito de lignina. Tanto que quando a célula já está com muito depósito de lignina, essa lignina ela sela essa célula e ela acaba morrendo em função disso, né? E aí fica só as estruturas ocas com a parede celular, mas não tem célula dentro ali depois de uma certa idade da planta, dependendo da região, principalmente nos troncos, né? Principalmente nas regiões mais antigas e mais rígidas da planta, né? Então essa foi a primeira diferença entre célula vegetal e animal. Células vegetais têm parede celular. Outra coisa importante, célula vegetal tem uma estrutura chamada de cloroplasto. Cloroplasto, tudo junto. Por quê? Cloroplasto, ela tem uma substância presente na sua estrutura interna chamada de clorofila, certo? E essa substância tem como função capturar energia luminosa e transformar em energia química durante o processo fotossintético. Tem toda uma estrutura dentro dos cloroplastos que captura essa energia solar, energiza uma cadeia de elétrons, certo? E essa cadeia de elétrons modifica uma concentração de prótons na superfície da membrana e aí gera um gradiente de concentração. Eu já falei o que é gradiente de concentração. Esses prótons que estão lá do lado de fora da membrana plasmática, da membrana dos tilacoides, lá dentro do cloroplasto, vai gerar um gradiente de concentração e só vai haver um único caminho, né? E justamente essa relação, essa diferença de prótons e de elétrons vai auxiliar na produção dessa energia junto com a fotossíntese, com a produção de alimento pela fotossíntese, né, no cloroplasto. Sem falar também que parecido com isso tem a questão da respiração celular, mas isso não é aula para agora, a gente vai ver mais para frente, tá ok? De qualquer forma, então a gente tem aí os cloroplastos com função de realizar a fotossíntese, ou seja, produzir alimento para a planta, importante deixar isso claro. Lembrando que as plantas são seres autotróficos, produzem o seu próprio alimento, né? Para recordar isso aí. E a terceira diferença está relacionada à presença do vacúolo citoplasmático, certo? Vacúolo citoplasmático, saco citoplasmático, vacúolo central, vocês podem encontrar também esse termo nos livros e tudo mais. Então, parede celular, cloroplasto e vacúolo central, vacúolo citoplasmático. Lembrando que o vacúolo citoplasmático tem como função o armazenamento de substâncias. Pode-se armazenar água, sais, lipídios, carboidratos, pode armazenar algumas substâncias inorgânicas. Inclusive, a planta Comigo Ninguém Pode é cheia de oxalato de cálcio, né, uns cristais de oxalato de cálcio que ficam armazenados dentro do vacúolo citoplasmático. Então é importante tomar cuidado na hora de fazer o quadro comparativo, na hora de fazer as comparações entre essas células, né? A gente não observa a não presença de lisossomos, por exemplo, nas células vegetais, certo? Então isso é uma coisa que vale a pena destacar, tá ok? Existem outras diferenças
entre célula animal e célula vegetal, por exemplo, na hora da divisão celular, mas são detalhes que a gente vai ver mais para frente, tá ok? E aí nós temos ainda a questão dos vírus para finalizar, né, que eu não falei em sala de aula, que sempre fica uma polêmica se os vírus são vivos ou não. Nos últimos anos, os livros didáticos do ensino médio têm trazido que os vírus não são considerados vivos. Os livros didáticos têm trazido isso. Por quê? Porque eles não possuem metabolismo próprio, né? Eles não conseguem produzir energia. Eles usam todo o aparato metabólico e genético das células hospedeiras para replicar o seu DNA e produzir novos vírus, certo? Mas eles não possuem um aparato metabólico para produzir ATP, para gerar energia, para ter exocitose, para ter fagocitose ou difusão simples pelo capsídeo, pela membrana, coisas do gênero, né? Então, classificam-se os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles só podem ser parasitas, eles só são ativos se eles estiverem dentro das células, certo? Obviamente que a gente tem algumas coisas para falar sobre os vírus, né, que estão relacionados à membrana plasmática, ao glicocálix, que eu já falei em aula também. Está relacionado ao reconhecimento celular, que a gente vai falar na aula, no vídeo sobre membrana plasmática e coisas do gênero, tá ok? Então por hoje é isso, desejo boa sorte a todos vocês. É possível que a prova seja de consulta, mas se não souber onde está o conteúdo não vai resolver, certo? E é bom estudar, certo? Porque dia 21 tá aí, conselho de classe. Boa sorte a todos. Conselho de classe não, reunião de pais. Boa sorte a todos. Tchau.